Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Fernanda Saboia, da editora Melhoramentos, e estou aqui hoje com 4 super convidados para a gente falar sobre público jovem e os desafios de produzir conteúdo para esse público. Então, estou aqui hoje com o Guga Mafra, o Fábio Yabu, o Christian Figueiredo e o Rafael Dracon. Podem dar um oi aí para a galera? E aí, beleza? E aí, galera. Fala, gente! Pessoal. Vocês veem a diferença de um youtuber para pessoas que não são youtubers, né? Tipo, a empolgação na voz, né? Tipo, oi. E aí, galera? Bom, vocês podem ver que vai ser um bate-papo super descontraído. Então, por favor, mandem as suas perguntas. A equipe da Melhoramentos vai acompanhar. Então, se vocês tiverem perguntas, curiosidades, que vocês quiserem saber, podem mandar. A gente vai estar acompanhando. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o tema, sobre os livros desses também grandes produtores de conteúdo, autores da casa, temos novidades para contar também. E os livros que já estão publicados, tanto do Christian quanto do Rafael, estão no nosso link da Bienal com desconto, então aproveitem. Olha aí o Christian já promovendo o livro. Já baseia. Estava preparado já. Não, o livro fica dentro da camiseta sempre. Qualquer lugar. Dá um susto já, né? Salta. Eu sempre tenho no corpo, assim, tem um livro em mim. Bom, e a gente vou dar um espaço aqui para cada um se apresentar e falar um pouquinho do assunto. Vou começar pelo Guga, que se juntou recentemente à editora. O Guga tem um podcast super bacana, que é o GugaCast, com milhares de ouvintes e assinantes. E queria que ele contasse um pouquinho. O Guga inventou um formato chamado Podbook. Queria que ele contasse um pouco de como é que foi a inspiração para criar esse formato e por que ele é interessante, diferente. E eu, pessoalmente, escutei o Como Ser um Rockstar e me apaixonei. Então, eu queria que você contasse um pouco desse processo para a gente. Eu queria escrever um livro, já fazia bastante tempo, eu queria escrever esse livro, chamado Como Ser um Rockstar, onde eu ia contar as histórias, ia contar as histórias de um jovem meio desajeitado, assim, e que tinha esse desejo de ser um rockstar. Esse jovem era eu, são as minhas histórias da adolescência, e eu tinha essa ideia de, pô, se eu juntar essas histórias todas num livro, vai ficar muito legal. E eu nunca tinha tempo de escrever um livro, porque além de fazer um podcast, eu tenho uma empresa, eu tenho trabalho para fazer e nunca dava tempo de fazer as coisas. E aí, depois que a gente começou o GugaCast, eu tive essa ideia de, poxa, contar essa história funciona, né? Contar essa história verbalmente, né? Oralmente. Então, ao invés de eu fazer ela como um livro, talvez eu devesse fazer ela como um podcast. E aí eu experimentei algumas coisas e também não deu muito certo, porque como é uma história muito longa e ela tem, quer dizer, uma história de verdade, como um romance, né, como uma novela, ela ficava muito frouxa, muito solta, se eu simplesmente saísse contando ela como um podcast. E aí eu tive essa ideia de fazer um podbook, é um audiobook, então ele é uma história com começo, meio e fim, ele tem um roteiro, tem capítulos, como um audiobook mas ele tem a linguagem do podcast. Sou eu contando a história para o meu filho, o Eric, e ele tem a idade, quando a gente gravou, ele tinha 15 anos, e a idade mais ou menos que eu tinha na história. Então é legal que tem um conflito de gerações também, tem as reações dele. E aí acabou sendo um formato novo, assim, muito legal de se fazer. É isso, um podbook. É um audiobook que tem uma linguagem, tem as características de um podcast. E ele é o audiobook, ou podbook, mais escutado aí da Storytel já durante um ano. E por que você acha que ele prendeu a atenção? E você acha que ele captou esse jovem ouvinte / leitor? Né? E por que você escolheu lançá-lo físico? Então, eu acho que a história, ele prendeu a atenção porque é uma história que muita gente pode se relacionar, né? Muitas pessoas passaram pelas coisas que eu passo na história também. Então eu conto a história de tentar montar uma banda nos anos 90 e ter o desejo de fazer shows e ter
e conhecer pessoas e eventualmente arranjar uma namorada, né? Também, que não era algo muito fácil. E aí eu conto todas essas histórias e eu acho que ela é muito... É isso, é algo com que você consegue se relacionar muito fácil, sabe? Você consegue se identificar muito fácil. Eu acho que esse é o ponto. E eu tomei o cuidado de criar uma história que não fosse também tão linear, assim, tão óbvia de contar as coisas na ordem cronológica. Eu acho que isso ajudou também. Mas eu tenho ela escrita, né? Ela tá escrita numa forma de papel. Então, daí veio a ideia da gente lançar também. A gente lançou o Podbook e a gente vai lançar também agora em livro. E o legal do livro é que a gente pode ser mais detalhado, dá pra gente explicar mais coisas, porque no Podbook eu tô contando a história pro Eric, tem um pouco das reações dele e tal, e isso acaba direcionando a história que a gente tá contando. No livro você tem um pouco mais de tempo, né? Dá para trabalhar um pouco mais, dá para trabalhar um pouco mais de detalhes. Então eu acho que quem ouviu a história, o Podbook, vai curtir muito ler o livro, porque a história acaba sendo um pouquinho mais aprofundada, dá para você ir e voltar, dá para entender um pouco melhor algumas coisas. Eu acho que as duas coisas se complementam muito bem. Muito bom. Vou pegar esse gancho e vou passar para o Christian, até porque já temos perguntas para ele. O Christian começou super jovem como produtor de conteúdo. Você começou com 15, né, Christian? 15 aninhos. 15 aninhos. Eu brinco que era minha terapia não paga, né? Que era eu e a câmera e de repente pintou uma audiência ali. Era um YouTube que era só mato e que eu tinha esse envolvimento com câmera, mas que antes da câmera eu me envolvi com texto. Essa que é a parte legal da história. Os meus primeiros vídeos ali, eles vieram de uma tradução de textos que eu fazia, e de repente esses textos começaram a ter audiência no YouTube, e aí eu fiz uma conversão desses textos que estavam bombando no YouTube de novo para o livro, que foi quando eu lancei meu primeiro livro sobre a minha adolescência, que são crônicas, né? Enfim, primeira vez, primeiro beijo, e virou o filme do Eu Fico Louco, enfim, e aí teve todo um lance da minha adolescência ter, né, sido um diário que virou vídeo e que depois virou diário de novo. Então eu saí do texto, fui para o vídeo e joguei a galera do vídeo para o texto. Então eu fico muito feliz de ter, né, feito parte de trazer uma galera ali que nem consumia leitura, né, às vezes comprar um livro meu e ser o livro de entrada para outras paradas, assim, tipo, pô, eu gosto de terror, eu gosto de Agatha Christie, Stephen King, então, de repente o cara vai para um caminho de leitura que ele nem tinha, sabe? Então, enfim, é isso. Fui no embalo só aí. Bom, e aqui perguntaram como é que foi a emoção de escrever o primeiro livro e se você imaginou que algum dia você ia ser autor de 5 livros. Desculpa, a primeira parte? Como é que foi a emoção de escrever o primeiro livro? E se você imaginou que ia chegar a escrever 5? Nada. A emoção, o livro assim já estava pronto. Eu não sabia que uma editora ia me abraçar para lançar um livro de um cara que fazia vídeos para internet, que era uma parada que ninguém fazia na época. Tipo, quando meu canal bateu 1 milhão de inscritos, tinham 30 canais no Brasil com 1 milhão em 2014. Agora são 2.500 canais com 1 milhão de inscritos em 2020. Então a proporção é absurda, é uma bola de neve maluca. Então, naquela época, o livro estava pronto, mas eu só precisava de alguém para postar na parada, sabe? Então, tanto que quando eu lancei meu primeiro livro, me abraçaram, então a felicidade foi por poder ter alguém que ia levar essa leitura, esse texto, para uma audiência que eles nem faziam ideia que existia, que ia comprar um livro de um youtuber, que no caso era vlogger, mas depois virou youtuber, né? Eu era considerado, eu comecei com o meu canal em 2010, eu era vlogger. Aí veio o título youtuber em 2014, quando eu lancei meu livro. E eu fiquei feliz, eu falei, pô, legal, fui um dos primeiros, ou o segundo, terceiro livro de youtuber, né? O primeiro foi o Felipe Neto, enfim, falando de empreendedorismo. Mas foi muito legal, foi uma parada muito legal lançar e apostarem num cara que não tinha nada ainda, sabe? Não tinha feito Fantástico, a TV não tinha olhado para mim, ninguém tinha olhado para mim, eu tava só na internet. Então, obrigado por vocês terem olhado para mim também, melhoramentos. Obrigado. Olhado para essa minha nova fase, né? Obrigado. E a Bienal também, por eu estar aqui falando hoje com vocês. Muito bom. E
E como é que é escrever para esse público? Assim, é um público que, como você falou agora, né? Você tem milhares de canais com milhões de inscritos e você tem várias mídias que chegam para esse público. Como é que vocês, e aí eu vou abrir a pergunta já, um bate-papo, antes de eu passar a palavra para o Dracon e para o Yabu, para eles falarem um pouquinho também do trabalho deles, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam escrever para esse público, chegar nesse público com tantas mídias à disposição, com o livro? Quer começar? Manda ver, manda ver. Pergunta difícil. Quer? Vai. Ah, posso ir. Então, sobre essa questão do público jovem, você tem totalmente razão. Isso é uma coisa que a internet modificou, tanto que os canais de música tiveram que reaprender como fazer, o cinema teve que reaprender como fazer, e a literatura está tendo que reaprender como fazer. O que acontecia? Antigamente, as pessoas, por exemplo, liam muito no ônibus, elas liam muito no caminho para o trabalho e coisas desse tipo. Hoje em dia, elas têm que decidir se ela vai ler um livro, se ela vai escutar um podcast, se ela vai assistir um filme que ela baixou no celular, no streaming, e tudo está concorrendo igual. Na hora que a gente publica, por exemplo, no Facebook, se a gente publica o anúncio de um livro nosso, a gente está concorrendo com o vídeo do gatinho que vem depois. E os vídeos do gatinho, nada pode concorrer com vídeo de gatinho na internet. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente, né? E é um leitor que ele compartilha tudo, ele vai lendo e ele vai compartilhando os sentimentos dele ao mesmo tempo, tanto que antigamente a gente tinha o Orkut, né? O Orkut ajudou a popularizar muita coisa, as comunidades do Orkut, os meus próprios livros, né? Meus próprios livros, eu devo muito às comunidades lá. E aí, outra coisa que aconteceu, esse leitor que se formou hoje, esse leitor jovem, eu falei de gato, apareceu um gato ali na tela da Yaboa. Eu vi também. Ninguém É pode o medo, competir é o com medo da gato. concorrência. Ninguém pode concorrer com gatinho. E aí, esse leitor de hoje, ele é completamente diferente do leitor anterior, porque exatamente por causa da internet, ele tem um pensamento muito fragmentado. Então, para você prender a atenção dele, é muito mais difícil do que você prender a atenção de um leitor que antes estava muito acostumado com papel, muito acostumado com a leitura. Então, é uma geração que ela tem um raciocínio muito rápido, mas ela tem uma baixa absorção de conteúdo. Então, basicamente, isso quer dizer que ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas ela não presta exatamente a atenção dela toda numa coisa só. É por isso que fazer literatura tem que ser alguma coisa que prenda a atenção dela, a ponto dela, eu preciso saber o que vai acontecer nisso aqui, mais do que aquele desejo de eu vou jogar um videogame, eu vou entrar na internet, eu vou ouvir um podcast, eu vou parar isso para fazer isso. Muito bom você falar isso. Aí eu já vou pegar o gancho para falar um pouco do teu trabalho. O Dracon, além de autor, ele também é roteirista da Netflix. Acho que isso também pode te ajudar nos insumos. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, de onde você bebe, né, dessas fontes. E também já vi em algumas lives tuas você falando de onde você bebeu, né, para criar o teu universo, dos Dragões de Éter e das tuas referências de Final Fantasy, da Caverna do Dragão, que são universos também muito fortes para esse público, né? Games e de outras referências de TV, né? E que, como você conseguiu misturar isso para criar um universo relevante. E aí já vou mesclar com uma pergunta do público também, de como é que está sendo voltar para esse universo com o estandarte de névoa. Né? Então, vou fazer um combo de pergunta para você atacar. Beleza, você tem razão, eu vim desse universo de cinema. O Dragões de Éter, realmente, ele veio do meu desejo de criar uma história que falasse, que resgatasse o sentimento que eu tinha assistindo Caverna do Dragão, e que era uma história sombria, suavizada por personagens juvenis, e o do Final Fantasy, que era um jogo que trazia uma poesia, ele usava a poesia como uma forma narrativa. Então são duas mídias completamente diferentes, né? Uma animação e um videogame, e eu queria trazer uma terceira mídia, que era o livro. E aí, assim que veio esse desejo de escrever o Dragões de Éter. E foi a série que mudou a minha vida, realmente, que, poxa, eu venho de uma origem pobre, né? Meu pai era do Morro do Borel, e se tornar escritor era uma coisa muito distante na minha família. Mas era algo que eu precisava fazer, porque aos 6 anos eu vi o Bruce Lee, e prometi que ia ser tudo que o Bruce Lee era, né? Que ia ser escritor, que ia ser faixa preta, que ia trabalhar com cinema. Então foram 20 anos para cumprir a promessa toda.
e a gente chegar no Dragões de Éter. E hoje em dia a gente está com melhoramentos aí, fizeram essa edição linda aqui que essa editora maravilhosa fez, né? Até que finalmente realmente está aqui o lendário Dragões de Éter Estandarte de Névoa, que era o livro que me pediam há 10 anos, que há 10 anos eu faço eventos, e eu recebia 2 perguntas, né? Uma era, quando é que vinha a Fada Dragão, que seria a minha filha Carolina Munhoz, né, que é uma autora que a maioria dos meus leitores também conhece, e quando que vinha Dragões de Éter 4, e aí eu não sabia que a resposta para os 2 era 2020. Vou ter até que ler o livro do Christian também para a gente trocar umas ideias agora, né? E eu vi o Guga também, né? Já que eu vi as histórias dele com o filho dele para o Yabu também foi outro que antes, quando estava para ser pai, ele começou a já me dar várias dicas, ainda mais que ele é pai de menina, né? Também já me deu várias dicas. E aí acabou que então surgiu o Estandarte de Névoa pela Melhoramentos agora. E para mim é uma satisfação, né? Porque, como eu estava falando, foi a história que mudou a minha vida, que me pôde permitir viver de literatura. A Bienal São Paulo também faz parte disso. E em 2010, quando a gente foi lançar o box e dos 3 livros, finalmente, eu transformei a Bienal de São Paulo no mais próximo que a gente tinha de uma Comic Con naquele momento, com os personagens andando junto comigo, os bumbos, os vídeos no telões. Foi uma aposta e que, assim, eu sei que aquilo ajudou um pouco até a mudar a Bienal, porque depois todo mundo tinha um anjo sem camisa no stand e tal, todo mundo tinha alguma coisa além só do livro em si, e então foi um movimento bem bacana. E aí, graças a Deus, hoje estou podendo expandir, o trabalho, como você falou, na Netflix, em outros segmentos audiovisuais, e poder estar aqui com vocês na Melhoramento, fazendo esse trabalho lindo aqui, voltando à Bienal de São Paulo, fazendo essa mesa com esse timaço aí. A gente está muito feliz de ter você na casa. A edição realmente ficou super bonita, assim. A gente adorou. Quando chegou aquele dragãozinho na lombada... Eu vi em primeira mão lá quando eu estava autografando. Os meus, eu toquei. Verdade. Na minha mão. O Christian viu em primeira mão. Verdade, e ela tá falando desse dragãozinho que forma aqui, né? Que é o símbolo da série. Quando você junta ele aqui, e aí ele... Eu deu aquela cheirada. Ele forma. Maravilhoso. O Christian quase caiu a mão, né? Autografando 15 mil livros. Aí ele viu o dragão chegando. A gente prendeu ele na Melhoramentos, assim, uns 3 dias. Fiquei preso lá, não, com chá, não tinha nem comida. Tá vendo? Vamos lá, agora eu vou chamar o Yabu agora que tá quietinho. Apelou pro gatinho, só. Yabu, me conta um pouquinho do teu processo criativo para esse público. Você também é roteirista, ilustrador, também autor, também tem uma vasta produção. Acabou de lançar o livro do Jaspion, né, que também está aí na lista dos mais vendidos, super bacana. Esse não foi com a gente, infelizmente, mas parabéns. Então, eu queria entender um pouquinho como é que é teu processo também, e de onde você bebe referências, como é que é produzir para esse público. Eu acho que isso que o Rafa falou, acho que foi genial, sabe, dessa coisa da retenção de conteúdo pelo público, sabe, que ao longo dos últimos 15, 20 anos, foi uma coisa que foi acelerando cada vez mais, né? Então, eu acho que aqui a gente tem até algo em comum, os 4, que acho que cada um foi meio que pioneiro no seu próprio segmento, sabe? O Rafa na fantasia, o Christian com vídeos, o Google com podcast, e eu lá atrás, em 2000, olha, quem dera, em 98, com quadrinhos para a internet, né? Que foi com Combo Rangers, que foi a coisa que realmente foi meu primeiro trabalho que ganhou notoriedade, assim, que as pessoas, sabe, abraçaram. Mas eu acho que uma coisa que fez com que eu sempre ficasse, entre aspas, atualizado, né? Porque eu acho que é impossível você ficar atualizado com tudo, né? Porque as tendências mudam tão rápido, né? E vem os comportamentos e os aplicativos e, enfim, tudo que as crianças e os jovens gostam, né? Mas eu acho que o que não muda
independente da quantidade de oferta de conteúdo, eu acho que é o apreço por uma boa história, sabe? Por uma coisa que te pega pelo coração, que tem algum significado para você, sabe? Então, desde o começo, desde que eu comecei a trabalhar em 98 com conteúdo, eu sempre quis fazer histórias que tocassem as pessoas de alguma forma, sabe? Fosse pelo humor ou fosse pela emoção, mas de preferência com os dois juntos, sabe? Porque eu acho que uma piada, quando ela não te traz um estofo, não te dá um alimento, ela acaba sendo esquecida, né? Mas quando ela te pega por alguma razão emocional ou toca em alguma coisa que é importante para você, aquilo fica e isso dura a vida inteira, sabe? Isso acho que é mais importante para mim do que me manter atualizado, sabe? É mais importante para mim escrever uma história que toque o coração das pessoas do que estar no TikTok, por exemplo, sabe? Nada contra quem está no TikTok, mas eu seria uma catástrofe lá, entendeu? Então, acho que é isso, sabe? Daqui a 5, 10 anos, quando tiver outro TikTok, quando tiver outra mídia aí que a gente nem conhece ainda, sabe? Acho que eu tenho certeza que as pessoas ainda vão gostar de boas histórias, ainda vão gostar de se emocionar e assim por diante. Isso tenho certeza que nunca vai mudar. Muito bom. E pegando esse gancho, a gente vê personagens que são quase atemporais, né? Que eles sobrevivem ao longo de muitos anos e sendo atualizados e se reinventando. Com a própria Turma da Mônica, a gente vê isso, e dentro de casa a gente tem o Menino Maluquinho, e com o desafio também de se reinventar e permanecer relevante para esse público. E queria que você contasse também aqui em primeira mão um pouquinho da proposta que você trouxe para a gente, de também reinventar um pouco desse personagem. Conta um pouco para a gente, quer dizer, para a gente não, porque eu já sei, mas para o público que está aqui, o que você vai trazer de novidade, é uma proposta mais ousada para a gente trazer de novidade para esse público. Pois é, então, em primeira mão, para vocês aqui da Bienal, né, já faz um tempo que a gente está elaborando um projeto super, super legal com o Menino Maluquinho e, na verdade, com toda a obra do Ziraldo, né, com todo o Ziraldo verso, se você pode dizer assim. Que o Menino Maluquinho, ele tem uma característica que ele não é um personagem... ele é mais arquetípico, sabe? Ele é como o Pequeno Príncipe, é um personagem que ele fala muito mais de uma infância lúdica, sabe? Do que tem, assim, trejeitos muito específicos, sabe? No sentido de que toda criança é meio Menino Maluquinho, toda criança é meio que uma Julieta, sabe? Então, a nossa ideia não é fazer um Menino Maluquinho moderno, que faz gírias e tem uma conta no TikTok, sabe? Tudo isso é acessório, tudo isso pode acontecer também. Só que esse primeiro lançamento que a gente vai fazer, em homenagem ao Menino Maluquinho, a obra do Ziraldo, que se chama Meninos Maluquinhos, vai falar de vários meninos maluquinhos, sabe? Vai falar do menino maluquinho que é negro, que é indígena, que gosta de rock, sabe? Que gosta de dragões, gosta de fantasia, super-heróis e assim por diante, sabe? De forma que a gente tem esse recorte que nunca vai ser completo, sabe? Mas do que é ser hoje um menino maluquinho, né? O que era antes, o que se manteve e o que sempre vai ser, né? E nessa mesma linha, a gente depois tem um lançamento também que vai ser das Meninas Maluquinhas, que vai falar da mesma coisa, do mesmo tema, sob o prisma feminino, né? E, enfim, Meninas Marrons e Meninos Marrons, também falando do aspecto da negritude, como é ser uma criança negra, como foi ser uma criança negra em outras eras, e aí a gente vai trazer autores negros e negras maravilhosos, tá? Pessoas super relevantes e que eu acho que daqui a não precisa nem chutar muito longe, mas 10, 15 anos vão ser os novos Ziraldos, os novos Maurícios de Souza dessa geração. Então, acho que é um projeto maravilhoso, super bonito, acho que vocês vão adorar. Nossa, eu fiquei apaixonada quando o Yabu trouxe esse projeto, e foi incrível que a gente está conseguindo colocar de pé. Então, espero que em breve vocês encontrem em todas as livrarias. A gente está correndo para colocar na rua. Muito bom. Eu já estou escrevendo o meu aqui, hein, Abu? Tá no meio do caminho. Você pegou em direta, né? O menino maluquinho gostava de rock. Eu peguei. O meu não vai ser de rock, vai ser... Eu posso revelar? É segredo? Pode, claro. Vai se chamar O Menino do Clubinho. Ah, que legal. Olha, já. Muito legal. Eu tenho perguntas aqui, estão chegando muitas perguntas. Então, para o Cris, teremos filmes novos?
Sim, mas esse ano não dá, não vamos falar mais nada, né? Esse ano, deixa para 2021, eu venho com notícias. Mas tem coisa boa vindo aí. Legal. E uma para todos, aí quem quiser responder. Vocês são escritores e produtores de conteúdo muito criativos e produtivos. Como vocês conseguem sair dos bloqueios criativos? Estou com um sério bloqueio. Meu livro está pela metade, pois não consigo escrever. Parece que perdi o feeling para a história. Valeria a pena deixar o livro em stand-by por um tempo, quando se tem um bloqueio criativo? Acho que sempre precisa dar um respiro, né? Em qualquer coisa da vida, acho que respirar é bom, dar uma respirada. Eu sempre falo, dar aquela maturadinha, deixa o fermento ali engrossar no bolo, vamos embora. Vamos dar uma respirada, volta e pega no texto de novo. Eu acho que às vezes você fica naquele objetivo de terminar, preciso fechar mais um capítulo e fazer e fazer. Isso para cada pessoa tem um jeito também, né? Mas para mim é respirar. Eu acho que você tem que contar a história para alguém. Quando eu estava fazendo Como Ser um Rockstar, esse alguém para mim era o Yabu. E eu fiz um telefonema com ele de 4 horas, você lembra, Yabu? Umas 3, 4 horas a gente ficou no telefone. Contando o livro, contando a ideia. Contando a história. Eu tava contando a história para ele. Eu falei, senta aí que eu vou te contar a história inteira. E aí eu contei tudo. E ao contar a história para ele, ficou muito claro para mim aonde que tava o buraco, aonde que eu tava me desviando da história principal. E é claro que o Yabu ajudou demais, assim, ele falou várias coisas. Teve uma coisa muito legal que ele falou assim, ó, isso aí que você tá falando, esse ponto aí da história é a morte do herói. E eu falei assim, cara, putz, é mesmo, não tinha me tocado. Assim. Então ele falou várias coisas, mas teve muitas coisas também que eu me toquei ao contar para ele. Assim, que eu mesmo percebi, putz, que eu chegava num ponto que eu ia contando para ele, e aí ele, tá, e aí? Aí eu não sei, sabe, eu comecei a perceber, tá, aqui tem um buraco, isso aqui eu preciso preencher. E olha que a minha história é meio a minha história real, assim, a história do que aconteceu, mas ainda assim era muito difícil de organizar tudo, sabe? Colocar tudo numa ordem que fizesse sentido e tal. E isso ajudou bastante. Então, a minha dica fala, né, liga pro Yabu. Se ouve. Põe no WhatsApp aqui. O número, cuidado. Mas até porque quando você fala, né, e se ouve, você consegue, né, você é obrigado a colocar aquilo numa linha lógica, né, numa linha cronológica, pelo menos, né? Então acaba sendo quase que um processo terapêutico até, né? Você colocar o outro de espelho, né? Exato. Essa pergunta, ela é muito comum nas oficinas de escrita criativa, né, oficinas de roteiro e tudo mais. O que eu sempre costumo falar sobre a minha experiência, principalmente como eu vim do cinema. No cinema, quando a gente vai escrever uma história, primeiro você tem uma storyline, você tem que resumir a história em uma linha, depois você faz uma sinopse, e aí, se isso for aprovado, for para frente, você faz uma escaleta. A escaleta é quando você conta a história do início ao fim por tópicos. Então você vai, tipo, por exemplo, essa primeira cena, os personagens se conhecem num hotel. Aí a segunda cena, não precisa nem ser nada por cenas, mas por blocos do que está acontecendo. Então, eu levo isso para os livros, e antes de começar um livro, eu faço meio que a escaleta, do início ao fim, eu sei tudo que vai acontecer. Então, isso me funciona exatamente como o Guga comentou agora, ele contando a história para o Yabu, é exatamente o que acontece, porque ali, quando eu vou fazendo a história do início ao fim, eu começo a ver o que está faltando, que eu estou contando a história, na verdade, para mim mesmo, é como se eu estivesse contando a história para alguém. E quando você faz isso, quando você sabe o seu final, é muito mais difícil você ter um bloqueio criativo, porque mesmo que os seus personagens comecem a tomar atitudes que você não imaginava que eles teriam, você sabe para onde a história está indo. Então, a tendência de você se perder é muito menor. E quando você sabe para onde você está indo, se caso surja algum conflito que você não tem a solução, aí é como o Christian falou, você você dá um tempo, que isso vai vir, porque exatamente você sabe para onde você está indo e você tem os caminhos ali que vão surgir naturalmente na tua cabeça. É só você relaxar que vem. Dracon, pergunta de fã. Quando vamos ver dragões de éter nas telinhas ou telonas? Olha só. Né, essa conversa ocorre há 10 anos com produtoras diferentes que já vieram conversar comigo de tudo, né? De game, já até chegaram a fazer uma demo que só quem jogou fui eu e o Emicida, que o Emicida é mó nerdão também, né?
Aí a gente ficava, eu passei para ele, a gente ficava jogando junto lá o negócio. E aí, e até em relação a Dragões, até já houve conversa, até a própria Netflix a gente já conversou, só que sempre o que a gente barra é no orçamento, porque os orçamentos de séries nacionais são totalmente diferentes das séries americanas, né? O Christian sabe. Filme também, os filmes brasileiros, os orçamentos que a gente tem aqui, a gente vai trabalhando, fazendo milagre, mas assim, não chega nem perto do orçamento de lá. E a gente sabe o quanto os leitores desse tipo de literatura, eles são fanáticos, e eles exigem um nível de qualidade, porque a gente pode ter um orçamento menor, mas a qualidade de hoje em dia que vai ser exigida é a mesma de qualquer produção, ainda mais com a Netflix fazendo o que ela fez de universalizar o conteúdo. A gente está sempre nesse tipo de comparação hoje em dia. Então, que ainda não teve a proposta certa, uma proposta que fosse viável e com um orçamento que fosse viável de concluir aquela proposta. Mas, a par disso, assim, dito isso, tá por aí, tanto no Brasil quanto aqui que hoje eu estou morando nos Estados Unidos, né? Eu recebi o Green Card pela minha carreira, para ser representado pelas agências aqui, dar continuidade no trabalho aqui. E assim, existem grandes produtoras que já conhecem o meu trabalho junto com o da Carol, né, minha esposa, e pessoas como esses aí que fazem esses filmes que vocês assistem mesmo e que vocês amam, eles conhecem o trabalho. Então, a gente tá dando continuidade, assim, tá no processo, Aguardamos ansiosos. Cris, outra pergunta. Em um certo programa, você falou que não tem o seu primeiro livro. Isso é real mesmo? E eu pedi pro meu pessoal da minha produção aqui comprar, ele achou, acho que no Mercado Livre, ou num sebo, não sei. Porque eu fui dando, aí tava vendendo um monte, aí nunca vai faltar o livro. De repente, eu não tenho meu primeiro livro. E é verdade. Agora eu tenho um. Acontece. Não, porque esse é histórico, né? Esse é o que virou filme, eu não tinha, e todo mundo falou, cadê? Eu falei, não tem. E não tem outra rende. pergunta. Quem tem, guarda aí, daqui a 100 anos a gente leiloa. Antes, né? Porque senão eu vou estar morto. Já tem outra pergunta e não fui eu, juro. Você pretende escrever outro romance? Foi um desafio que eu quero estar muito inspirado para entrar nele de novo, mas são meses ou anos de maturação aí de uma próxima história, sabe? O meu primeiro romance ainda se aproximou um pouco eu trouxe um pouco da minha essência ainda, né? Mas foi um desafio assim, porque eu tenho 3, eu digo que eu tenho 3, 4 agora diários, esse é o 4 diários da minha vida, né? Esse romance, que é o meu 5º livro, foi uma experiência totalmente diferente, né? Escrever sobre uma pessoas e situações que não eram as minhas, né? Então, sair desse mundinho do Christian Figueiredo e, de repente, criar um mundo, né? Uma ficção, uma parada diferente, né? Um romance. Então, quero me aventurar, mas vai demorar um pouquinho ainda, eu acho. Bom, eu vou pegar uma outra pergunta e vou juntar com uma minha aqui para vocês. Aqui, os fãs perguntam se vocês têm sentido muita falta do contato com os fãs, e aí, principalmente para o Cris e para o Dracon, essa pergunta. E aí, a minha pergunta é mais no sentido da responsabilidade que vocês têm com essa audiência jovem, principalmente, né, que segue vocês, do impacto que vocês têm, todos vocês, né, que se conectam com esse público, do tipo de conteúdo que vocês colocam na rua, do contato que vocês têm, desse peso até que vocês têm na vida dessas pessoas, né? Eu vejo muitos comentários, e aí estando mais próximo principalmente aí do Rafa e do Cris, por conta dos lançamentos que a gente fez, a gente acompanhou muito o contato dos fãs com vocês, e a gente vê que é um impacto muito grande da mudança que vocês impactaram na vida das pessoas, né? Do carinho que tem. Então é muito curioso isso, e é uma responsabilidade muito grande. Então, queria entender como é que vocês enxergam isso, e aí também entender um pouco do Guga e do Yabu, como é que vocês enxergam também a responsabilidade sobre a produção de conteúdo para essa audiência. Quem vai falar primeiro? Eu achei que o Yabu ia. Eu posso falar primeiro. Manda. No GugaCast, a gente faz
a gente conta histórias que nos são enviadas toda semana, né? Então, a gente faz 50 episódios por ano, o que é basicamente toda semana a gente conta aí 3, 4 histórias que vêm pra gente, né? Vêm histórias do público. Eu tava até postando isso esses dias no Instagram, assim, que já faz uns 2 anos, uns 2, 3 anos, a gente começou a se preocupar de ter histórias de pessoas diferentes, sabe? De ter histórias que são de homens, de mulheres, de pessoas jovens e pessoas mais velhas, e pessoas negras e brancas, e pessoas de todas as características possíveis, porque justamente para que a gente pudesse ouvir experiências assim diferentes, sabe? E essa é uma preocupação que a gente tem que ter o tempo todo. Você estava falando assim, de responsabilidade que a gente tem com o público, ainda mais quando a gente está falando com o público jovem. Eu acho que isso é importante. Assim, a gente tem muitas histórias que são histórias de bebedeira. O cara passou da conta usando droga, ou passou da conta enchendo a cara. E assim, essas histórias realmente são engraçadas. Mas a gente tem que tomar o cuidado de, tá, beleza, isso aqui aconteceu, tal, mas não é maneiro você fazer isso, sabe? Você passar da conta das coisas. E essa é uma história que deu certo. Normalmente essas histórias dão errado. Então a gente sempre se preocupa em que isso fique mais claro. E quando a gente tem... Como a gente conta histórias em diversas mídias, como a gente estava falando aí no começo dessa conversa, né? E elas vão ficando, né? Elas ficam disponíveis aí para sempre. A gente não tem... O Christian deve ter vídeo aí de 10 anos atrás, está disponível ainda. E é importante a gente ir colocando essas coisas no contexto de novo, sabe? Então, eu acho que essa é uma responsabilidade muito grande quando a gente fala disso, ainda mais falando de público jovem. Total. E Fábio vai mandar ver aí, Fábio? Acho que eu posso começar, quer dizer, posso continuar. Quando eu comecei a criar meu conteúdo, né, que eu fazia as primeiras histórias de Combo Rangers, lá em 98, eu tinha 17 anos e eu fazia as histórias que eu imaginava que um adolescente de 17 anos iria gostar. Então tinha muita piada, tinha algumas coisas que refletiam muito o tipo de conteúdo que eu consumia, que era South Park e Simpsons e tal. Mas com algumas semanas de site no ar, eu comecei a receber cartas. Na época tinha um endereço no site, né? Eu comecei a receber cartinhas com desenhos de crianças, sabe? Aí aquilo para mim foi um peso, assim, sabe? Falei, putz, olha o que eu tô fazendo, cara, sabe? Tipo assim, chegou um envelope, eu lembro até hoje, que ele era todo colado com algodão por fora, sabe? Com umas nuvenzinhas, assim, tipo, aí vinha lá Fábio e a Bull, sabe? Com lantejoulas e tal, e glitter. Aí eu falei, eu preciso tomar muito cuidado com o meu conteúdo, com o que eu produzo, porque essa criança, essa menina que fez esse envelope com algodão e glitter, que vai ler, sabe? Então, desde esse dia, isso aí em 98, 99, eu tenho cada vez mais me preocupado em fazer histórias que, como eu falei no começo, né, significam algo para as pessoas, né? Isso não significa fazer histórias que sejam sempre com finais felizes ou obrigatoriamente lúdicas ou que, enfim, falem de valores, sabe? Mas eu acho que tem que ser histórias que ficam, sabe? E ficam pelo motivo certo. Sabe? Vai ser muito difícil você acertar 100% do porquê que as pessoas vão gostar da sua história, né? Tem uma galera que assistiu Matrix e até hoje não entendeu, sabe? Eu acho que isso vale para qualquer tipo de conteúdo. Mas eu acho que conforme os anos vão passando e as pessoas sabem que naquele autor existe um porto seguro, sabe? De histórias, de valores, de conteúdo, eu acho que elas vão seguir aquele autor e a responsabilidade vai aumentando cada vez mais, sabe? E isso, recentemente, eu tenho pensado muito, que é uma coisa que até tem um reflexo na nossa sociedade, na sociedade ocidental, de uma maneira tão dramática que é difícil você mensurar e até atribuir todo esse peso às histórias, mas acho que elas têm sim uma grande responsabilidade, que é essa coisa do herói escolhido, sabe? Do cara que foi escolhido, sei lá, por Deus ou por alguma divindade ou por algum outro herói que passou para essa pessoa a responsabilidade de salvar o mundo, sabe? Ou salvar o universo, fazer qualquer coisa, né? E isso, apesar de ser um veículo criativo muito poderoso e muito consagrado, conhecido pela religião, pelo cinema, eu acho que isso traz também
para o mundo real, um reflexo muito significativo, sabe? Essa coisa de você sempre depositar a sua fé, a sua confiança numa única pessoa, sabe? Aquela pessoa é a responsável pelos seus problemas, por resolver o problema do mundo inteiro, que são cada vez mais complexos. Né? Então, o que eu tenho puxado para mim, como autor, criar histórias que, sim, tenham personagens heróicos, que tenham sua jornada, mas que dividam o fardo do heroísmo com as outras pessoas, sabe? Pô, parece que E você tá falando da série do Netflix lá, O Escolhido, que a Carol fizemos. Parece que eu você tá confesso que eu não falando da assisti ainda, série. desculpa, tô com vergonha. Então, não, mas é que é exatamente sobre isso, é sobre o que acontece quando as pessoas depositam numa pessoa só e acaba criando um culto ao redor de uma figura que é falha também. Acho que a gente tem um exemplo muito bom na vida real também, né? Isso, exato. E, pô, e esse teu trabalho, esse trabalho que o Fábio tá falando é muito visível, né? O Combo Rangers é algo que também eu conheci o trabalho dele por isso, lá em 2008 também, né? Aqueles sites em Flash. E eu acompanhei o Combo Rangers até hoje, e a gente vê as mudanças, as coisas que foram acrescentando, e você sempre teve histórias muito fortes, e que falam muito com essa geração, que realmente... Até porque... antigamente, é como o Guga estava falando, antigamente o sonho era ser um rockstar, a gente pensava, pô, né, vou entrar na caravana, ter as fãs e tal, ou então era ser jogador de futebol, eram coisas assim desse tipo. Mas para hoje em dia, a geração, ela quer estar na internet, ela quer ser podcaster, igual o Guga, elas querem ser youtuber, igual o Christian, elas querem ser criadores de conteúdo, de quadrinhos, de livros, querem estar na Netflix, elas querem coisas desse tipo, mudou muito o pensamento dessa nova geração, os conflitos, e é doido porque ao mesmo tempo que é uma geração muito conectada, é uma geração, ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade de comunicação, assim. Às vezes é muito comum ela conseguir conversar, isso, é muito mais fácil ela conversar com uma pessoa que ela nunca viu na vida e está lá em Portugal, do que ela conversar com os pais que estão do outro lado da porta ali, sobre os problemas que ela está passando. Então, o livro, o podcast, o filme, o quadrinho, conversa muito com esse tipo de público. E como você comentou, realmente são mensagens muito fortes que a gente recebe, isso gera uma responsabilidade enorme. A literatura fantástica, não só a literatura fantástica, na verdade, tipo, a literatura que todos nós fazemos aqui, existe por muito tempo esse debate do que é alta literatura e do que é uma literatura só de entretenimento, como se fosse uma coisa menor, umas coisas desse tipo assim. E esse é um debate que eu nunca entrei, nunca me foi pertinente, porque definiu que a literatura já é uma coisa, né, muito... já foge do propósito da própria literatura. E quando a gente recebe as mensagens que a gente recebe, tudo se torna tão pequeno sobre o valor literário, porque é diferente de valor e preço, né? Então, por exemplo, quando eu postei que eu estava fazendo o Estandarte de Neva pela primeira vez e postei o prefácio, né, na internet, e eu recebi 2.000 mensagens de leitores, e eram mensagens tão fortes que era difícil de ler. E uma delas que aparecia, até lá, uma das primeiras que aparecia lá, e estava aberto para todo mundo ver, era a menina falando que ela se lembrava como se fosse ontem, em que ela estava em casa, no quarto dela, e ela colocou uma música de rock para tocar, e aí ela abriu a gaveta e ela encontrou aquele livro, Dragões de Éter e tal, e ela começou a ler. E aí ela falou que ela ficou tão envolvida naquela história que ela resolveu continuar lendo, em vez de concluir o suicídio que ela estava planejando. Então, aí eu te pergunto, qual é o valor de uma mensagem dessa? E essa não é a primeira mensagem que eu recebo desse tipo. Eu já recebi mais, cara, é infinito. E aí, Estandarte de Neva, a gente acabou de lançar. A primeira mensagem que eu recebi era uma menina falando que ela tem crise de ansiedade e ela não conseguia conversar com o psicólogo dela, mais o psiquiatra dela não estava ajudando ela estava num momento muito ruim. E essa história chegou para ela, ela falou, e eu me lembrei que Nova Éter é a minha casa, exatamente como o Yabu falou, que eles se sentem seguros, né? Que Nova Éter é a minha casa e agora eu estou bem. Eu queria te ver para agradecer por você ter feito isso por mim. Essa é a responsabilidade que a gente tem e que a gente tem sempre que dar o nosso melhor. E como o Yabu comentou, a gente tem que estar sempre entendendo esse processo e aprendendo e se tornando pessoas melhores nesse processo também. E eu acho que também uma coisa importante é você assumir de largada, do dia 1 do seu trabalho, que você vai errar. Sabe? Que você vai falar besteira e que as pessoas não vão te interpretar da maneira correta. E isso vai se repetir
ao longo dos anos, sabe? As pessoas sempre vão... E vai ser cada vez mais difícil, eu acho que, se fazer ouvir, sabe? Mas eu acho que é isso. Se você é um porto seguro, se você consegue estabelecer esse vínculo com os leitores, isso tende a acontecer menos, né? Assim como a gente falou dos vídeos do Christian de 10 anos atrás, eu tenho certeza que ele não se orgulha de todos, eu também não me orgulho de todas as minhas histórias, sabe? Tem histórias que não passariam no crivo do tempo, com certeza. Sabe? Sim. Mas é isso, é um processo de aprendizado. Todo dia você aprende alguma coisa sobre inclusão, sobre diversidade, sobre a necessidade de a gente reconstruir as relações sociais, né? E para isso as histórias são tão importantes, né? Enfim, e acho que estamos no caminho, né? Mas todo mundo sempre vai ter muita coisa para aprender. Sabe as palavras. Nossa, tem um elogio aqui de uma ouvinte que vou replicar, porque faço dela as minhas palavras, ou ele, né? Também não sei, aqui eu assumi que era uma menina, não sei porquê, olha só. Parabéns, meninas, importante a percepção de vocês da responsabilidade e função social do escritor. Que orgulho ainda maior da nossa literatura nacional. Muito de ter todos vocês na casa, assim, fico muito feliz de ter autores tão conscientes e responsáveis publicando com a gente. A gente, como editora, preza muito por isso, até porque estamos formando pessoas, né? Não só leitores, mas a gente está formando pessoas no fim do dia, tanto o público infantil e juvenil, é um público em formação e a gente tem, sim, uma responsabilidade muito grande nisso, né? Então, isso é um ponto super sensível, caro, importante para a gente. Então, muito obrigada por isso. Acho que foi o ponto alto aqui do painel para mim. A gente temos agradece a responsa também, né? A confiança. Escolhidos a dedo. E vou aproveitar aqui os últimos minutinhos, a gente tem mais 10 minutos, para ler mais perguntas do público que está assistindo a gente. Vamos lá. Rafa, como é ser um escritor casado com uma escritora? Vocês compartilham suas histórias um com o outro? Claro, e ela é a maior crítica, né? Ainda mais porque a Carol é uma businesswoman, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma história de cinema, ela é a primeira que olha e me diz se eu posso continuar ou não. Ela diz, não, isso aqui não vai levar a lugar nenhum, a gente vai nunca conseguir nem vender isso aqui. Para com isso, faz outra coisa. Por exemplo, com o menino, os maluquinhos do Yabu aí. Eu rascunhei alguma coisa. Aí agora eu passei para ela, porque eu sei que assim, ela vai olhar e vai me dizer assim, você pode mandar para o Fábio ou não, você não vai Ela que mandar vai para o Fábio. aprovar, né? Exato. Então tem essas vantagens. E desvantagens também, né? Porque é o chicote aqui. Ela é fera mesmo, gente. Testemunhei, mas ela cuida bem dele. Nossa, muito, muito. E, Cris, como você se sentiu quando percebeu que o seu livro virou filme? Ficou louco ele. Fiquei louco, literalmente, o nome do livro, do filme. Eu acho que tudo na minha vida foi acontecendo de uma forma não planejada. O planejado, não planejado, era o hobby que foi virando campo. E eu sempre levei tudo muito nessa leveza. Então, foi uma assimilação leve que eu falei, que foda que eu tô vivendo e eu vou viver isso intensamente, porque eu sei que é único. Então, se eu for viver outro filme, outro momento, outra fase de vida, eu vou viver sempre de uma forma única. Então, eu acho que foi um dos anos mais incríveis da minha vida enquanto a gente produziu aquele filme. O ano que a Universal fechou, né? Falou, quero os direitos do seu livro, vamos fazer um filme. Eita, o negócio é sério. Foi assim, é uma ficha que não caiu até hoje, sabe? Mas que eu não vou deixar cair, porque senão perde a graça. Né? Porque senão a ficha cai e você fala, cheguei lá. Onde que você chegou? Em lugar nenhum. E como é que foi sua experiência quando você foi na Bienal do Livro lá no Rio, que teve aquela legião de fãs atrás de você? Assustador de forma positiva, assim. Eu tava indo lá autografar os livros, cheguei, tinha 6 mil pessoas gritando, eu falei, nossa senhora, aí mandei pro meu pai, é que meu pai é rockstar também, ele tinha o cabelão, as argolonas, ele, oh yeah, Beatlemania! Aí meu pai sempre foi o pai coruja, então ele sempre comparou um pouco do movimento YouTubers que começou a surgir com rock and roll e Woodstock que ele viveu, e
óbvio que não se compara, mas ele tem, o pai corujaço, ele fala, não, meu filho é um rockstar. Aí assimilei com o Guga, ele me via como rockstar. Eu falei, não, pai, não, eu tô fazendo cabelinho franjinha aqui, é mais restart o negócio. Mas foi muito legal, foi uma fase de vida assim que nem eu entendi o que estava acontecendo, nem meus pais, e até hoje eu não acredito, e hoje eu sou pai também, então é isso, é levar a vida com leveza, que tudo vai dar certo, assim, eu acho que é respirar, as pessoas estão respirando pouco, agora eu tô com um Apple Watch que me lembra respirar, a tecnologia lembrando a gente a respirar, quando eu tô muito tempo sem respirar, fala, vamos respirar 1 minuto, aí eu... Respirem mais, gente, vocês que estão assistindo, que vai tudo dar certo, assim, acho que tem exemplos nessa live aqui, nesse painel aqui que mostram isso. Acho que é levar com leveza, fazer o que você gosta, independente do que seja. E o futuro, imagina, eu incerto totalmente, o incerto virou certo. Então, qualquer incerto aí que você esteja trilhando vai virar certo. É percepção de quem vê. Assim, o tá certo para você, então tá certo. É isso. Eu vou ler aqui o nome da sua fã, que disse que chorou muito no final do seu livro. A Giovana Ribeiro da Silva. Ela fez questão de mandar o nome completo. Beijo, linda. Por onde ela tá falando do romance, né? Desculpa, do romance, é verdade. Foi do romance. Chorar no final do Vou Ser Pai, eu ia ficar... Foi do romance, é verdade. Você me corrigiu. Não, mas foi um final, assim, que eu pensei antes, até do começo do livro, assim, eu tinha um final na cabeça antes de qualquer coisa, eu queria aquele final, eu queria ser o autor que vai lá e pega o coração do leitor e despedaça, assim, e aí eu falei, como que eu chego nesse final? E aí veio toda a elaboração da história antes, então esse final do choro, aí eu chorei muito escrevendo ele, e depois criei todo o recheio para chegar nesse punch final aí, que todo mundo chorou, tatuou a frase final, foi uma loucura, assim, que foram frases ali pontuais que mexeu com muita gente, comigo também, né? 3 anos aí do livro lançado e foi um dos desafios mais loucos da minha vida, o romance. Rafa, tem um fã aqui perguntando, você pretende apresentar primeiro para a Avalon os personagens clássicos ou os que você incrementou e criou? Olha só, essa é a primeira vez que me perguntam isso, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu acho que a primeira coisa que ela vai conhecer vai ser Baby Shark Chururu. E os Combo Ranger do Ebu é uma boa possibilidade ainda também. Ainda dá tempo de você impedir isso. Baby Shark. O meu filho aqui, ó. E Baby Shark. Olha. Bonitinho. Outra coisa. Baby Shark. Outra opção boa são as princesas do mar do Yabu também, que já é, né, uma ótima coisa para se apresentar. Mas assim, no meu caso, eu conheci o Capitães da Areia com 12 anos. Foi quando eu li, eu falei, putz, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero ser escritor, igual esse tal de Jorge Amado aqui, né? Era com 12 anos, mas eu sei que é uma geração diferente, né? Mas assim, aqui ela já ouviu o Estandarte de Neva, porque eu li o Estandarte de Neva todo para Carol quando ela estava na barriga da Carol, né? Então ela meio que já ouviu a história toda. E eu sei que ainda vou ler muito para ela, que é assim como a Carol, como você falou, né? A vantagem de ser casada com a escritora, que até você me lembra, amanhã a gente completa 10 anos junto. Então é toda uma vida aí de histórias para apresentar para ela. Tem uma mensagem aqui também bem bacana, da Maria Eduarda. O trabalho de vocês nos inspira a aprender com nossos erros. Muito obrigada por nos proporcionar ter acesso a essas palavras que vão ajudar muita gente. Então, obrigada a todo mundo que está aqui, que está assistindo a gente também. Faltam 4 minutinhos, então eu queria encerrar perguntando para vocês o que é mais inspirador e recompensador em escrever para esse público. Quem se arrisca? Rapidinho, tem que ser... Guga, deixa o Guga, vai lá, Guga, fala aí. O Guga é o corajoso que começa, vai lá. O que eu acho que é mais legal, assim, como eu estava contando, eu lido com histórias das pessoas toda semana aqui, né? A gente recebe as histórias, a gente recebe centenas de histórias para selecionar 3 ou 4 para cada episódio, a gente lê todas, e aí você começa a perceber o quanto algumas são similares, como algumas repetem algumas experiências e tal, mas
mas você começa a perceber o quanto a história das pessoas é legal, assim, o quanto é legal ler isso, o quanto que a gente se identifica com elas e o quanto a gente aprende com elas. Assim, eu não quero nem ir muito pro lado da lição, assim, é legal, é divertido, assim, uau, eu sei a história de alguém que é completamente diferente da minha vida, que veio de um lugar completamente diferente, é sempre muito interessante, assim, é muito divertido. Às vezes eu tenho que gravar o programa aqui e a gente tá meio, tipo, atribulado com um monte de coisa, quer fazer rápido, e aí durante o programa, quando a gente tá lendo a história, a gente tá lá, caramba, que legal que é isso. Então eu acho que quando a gente escreve uma história que vai ser lida por todas as pessoas, é meio que é meio que o caminho de volta, sabe? Então acho que isso que é inspirador, assim, de você saber que, tipo, pô, muita gente vai se identificar com isso, muita gente vai olhar isso aqui e vai perceber que aquilo que ela achava que ela tá sozinha, alguém aqui também viveu isso. Eu acho que é isso que é legal. Muito bom. Última chance. Quem quer complementar? 2 minutos. Acho que eu posso falar rapidinho. Vai lá. Acho que uma das coisas mais legais, assim, mais recompensadoras é quando você vê, como eu comecei cedo, né? Aquele cara que ia lá levar um livro para você autografar, aquela revista, quando ele tinha seus 12, 13 anos, ele volta, dali um tempo, já com um filho, sabe? E aí o filho te olha assim, porque você é o autor do qual o pai dele, a mãe dele falava, sabe? Isso é incrível. E até certo ponto eu tinha uma boa memória, eu já não posso dizer o mesmo, mas eu lembrava do nome das pessoas, sabe? Ah, seu pai é o fulano que veio aqui na Bienal, ou na Anime Friends, sei lá em qual evento. Isso é muito, muito legal. Era exatamente isso que eu ia comentar, sobre essa questão da gente ver os leitores crescendo junto com a gente, né? O Standard, né, o livro novo, ele se passa 5 anos depois, então os personagens que antes tinham 13, que começavam o livro lá no início com 13, agora eles têm 20, e os leitores começaram também nessa idade, hoje estão na faculdade, e eles amadureceram juntos, e é como o Fábio está falando, é exatamente a sensação. Isso não tem preço. É isso. Muito bom, gente. Aqui, última mensagem do Wilker. Não são só escritores, esses caras são iluminados e inspiradores. Concordo totalmente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Obrigado, gente. Um ótimo bate-papo. Muito honrada por tê-los aqui, tê-los na casa. Então, aguardem, público que está assistindo a gente, o livro do Christian, o Vou Ser Pai, e os 4 livros do Rafa dos Dragões de Éter, e o Estandarte, incluindo o Estandarte de Névoa, que é o 4º e último, estão da Bienal, tá? Com desconto para quem quiser adquirir. E em breve teremos os livros do Fábio Abu, a homenagem ao Ziraldo, e o livro do Como Ser um Rockstar também será lançado e aí no primeiro semestre do ano que vem. Então, aguardem as novidades. Muito obrigada. E valeu, gente. Beijo. Voltamos num próximo painel da Melhoramentos também, não comigo, com a Lívia, nossa editora, que vai estar apresentando. Valeu. Tchau, Valeu. gente. Obrigado.